Estamos na questão 56. Scott está construindo uma reta perpendicular à reta L a partir do ponto P. Muito bem. Qual das opções abaixo deve ser seu primeiro passo? Então ele quer construir uma reta passando por esse ponto P aqui, ó, de maneira que ela seja perpendicular a essa reta L. Se ele usasse só uma régua, essa reta aqui ela poderia sair um pouquinho inclinada, mas ele quer ter certeza que a reta é totalmente perpendicular à reta L. Bom, nessa primeira opção aqui eu não sei como ele desenhou esses arcos aqui, nem como ele determinou o lugar desses arcos, e portanto essa opção A aqui não me parece ser a correta. Na letra B aqui parece que ele escolheu dois pontos, esse e esse aqui, e aí com a ponta seca do compasso aqui ele desenhou esses dois arcos. Mas eu não sei bem como esses arcos aqui ajudariam a fazer uma reta perpendicular, pois o que ele quer achar que na verdade seria um ponto bem embaixo desse ponto P aqui, de maneira que quando ele traçasse uma reta, ela fosse totalmente perpendicular. Isso aqui parece não ajudar nem um pouco. Aqui na letra C, ele escolheu esse ponto aqui e fez esse arco, mas eu não vejo como esse arco ajuda muito também. Ele não me diz muita coisa. Aqui na letra D, parece mais interessante. Ele apoiou a ponta seca no ponto P e desenhou esse arco aqui, ó. E aí agora o que ele poderia fazer? Ele poderia marcar esses dois pontos aqui, certo? E agora, se ele colocasse a ponta seca do compasso nesses dois pontos aqui, ele poderia criar novos arcos. E digamos aqui que ele fizesse, por exemplo, ele poderia fazer isso daqui, ó, né? Mudando um pouquinho o raio, ele faria aqui algo assim. E para cá a mesma coisa, né? Poderia fazer assim. Mas esse ponto aqui, onde esses dois arcos se cruzam, seria equidistante desse ponto e desse ponto também. Tá? Quando você começa colocando a ponta seca do compasso aqui no ponto P e fazendo esse arco, esses dois pontos aqui, por definição, eles são equidistantes aqui do ponto P. Já que se eu ligar esses pontos ao ponto P, assim, ó, isso aqui são raios dessa circunferência. E aí, se desses novos pontos aqui você fizer, com a ponta seca do compasso sobre eles, fizer novos arcos, digamos assim e assim, você pode pensar, ora, esse ponto aqui também é equidistante tanto desse ponto quanto desse outro ponto aqui. E aí, se eu desenhasse uma reta passando aqui pelo ponto P e por esse outro ponto de interseção aqui desses dois arcos, essa reta seria perpendicular à reta L e passaria pelo ponto P. Então, o que ele fez aqui na letra D realmente seria o primeiro passo para fazer essa reta perpendicular. Daí chegamos à conclusão que a letra D é o primeiro passo. Beleza? Vamos agora para o problema 57. Tá aí o problema 57. Qual tipo de triângulo pode ser construído usando os passos a seguir? Tá ok? Isso é bem interessante. Vamos lá. Primeiro passo, coloque a ponta seca do compasso no ponto A. Então ele está colocando aqui a ponta seca do compasso nesse ponto A. E depois, no passo 2, ele diz assim, abra o compasso de maneira que o grafite fique sobre o ponto B. Beleza? O grafite vai ficar sobre o ponto B. E aí, então, ele vai desenhar esse arco aqui, ó, que é o arco sobre o segmento AB. Tá? Deixa eu colorir aqui para ficar mais fácil de enxergar, beleza? Então, o passo 3 aqui já fizemos, né? Desenhar um arco sobre o AB. O passo 4, sem modificar a abertura, coloque a ponta seca sobre o ponto B e desenhe um arco interceptando o primeiro arco no ponto C. Então, agora a ponta seca vai ficar aqui sobre o ponto B, o grafite sobre o ponto A, então não vai mudar a abertura, vai fazer esse arco aqui, ó, sobre o segmento AB também. E o último passo, desenhe AC e BC, esses segmentos aqui, ó, AC e BC. E o que nós desenhamos aqui, então? Pois bem, quando fizemos esse primeiro arco aqui, que é um semicírculo, esse AC aqui é um raio. O raio desse semicírculo, claro, é sempre constante. Daí nós sabemos que AB, essa distância aqui do A até o B, vai ser a mesma distância do A até o C, pois são ambos raios desse semicírculo que eu construí aqui em roxo. E de maneira análoga, similar, quando você coloca a ponta seca aqui no ponto B e faz a abertura até o A e desenha esse outro semicírculo aqui em verde, essa distância do B até o A, que é um raio desse semicírculo, também vai ser a mesma distância do B até o C, que também é um raio. Beleza? Esses dois segmentos aqui são raios desse semicírculo verde aqui. Então, uma vez que esses três lados aqui são iguais, têm a mesma medida, esse triângulo é um triângulo equilátero. Letra D. Triângulo equilátero. Beleza, vamos para a questão 58. Tá aí. O diagrama mostra o triângulo ABC.
Qual afirmação provaria que o triângulo ABC é um triângulo retângulo? Bom, pelo desenho aqui a gente já sabe que esse ângulo A não é um ângulo reto e esse ângulo C também não é um ângulo reto. Então, provavelmente, o ângulo B que é o ângulo reto desse triângulo. E isso que eu vou falar, você já aprendeu na aula de álgebra, mas se não aprendeu, vai aprender agora. Bem, olhando as opções aqui, eles falam muito sobre inclinação. Então, se eu tenho uma reta aqui com coeficiente angular m, né, que é a inclinação dessa reta, aí eu te pergunto, qual vai ser o coeficiente angular de uma reta perpendicular a essa reta aqui que acabamos de desenhar? Essa reta aqui, ó. Essa reta seria perpendicular, portanto aqui faria um ângulo de 90 graus, e a sua inclinação seria o inverso negativo, então 1 sobre m negativo. Portanto, a inversa negativa desse primeiro coeficiente angular aqui. Então, se a inclinação de A até B for o inverso negativo da inclinação de B até C, isso daria certo, e eu teria que esse ângulo aqui seria de 90 graus. E aí esses dois segmentos aqui seriam perfeitamente perpendiculares. Resumindo, o que nós acabamos de falar aqui, que a inclinação de B até C é igual ao inverso negativo da inclinação de A até B. E aí, se nós multiplicarmos dos dois lados da igualdade pela inclinação de AB, nós vamos ter então que a inclinação de AB vezes a inclinação de BC vai ser igual a menos 1. Eu só multipliquei dos dois lados pela inclinação de AB. E aí a gente tem essa relação aqui. E se olharmos as alternativas, a letra B é exatamente o que nós fizemos. E agora a questão 59. A figura ABCO é um paralelogramo. Beleza, então. Esse lado aqui é paralelo a esse aqui é paralelo a esse aqui. Qual é a pergunta que eles fazem? Quais são as coordenadas do ponto de interseção das diagonais? Logo, o que ele quer aqui é a coordenada desse ponto de interseção das diagonais. E o ponto-chave para resolver esse problema é saber que as diagonais de um paralelogramo se interceptam no seu ponto médio uma da outra. Elas se cortam exatamente ao meio. Isso quer dizer que essa distância aqui, do O até esse ponto, e desse ponto até o B, é a mesma. E de maneira similar, você pode dizer que esse pedaço aqui, do A até o ponto, é igual ao pedaço do ponto até o C. Então, se esse ponto aqui realmente é o ponto central do O até o B, então basta que nós calculemos o ponto central das suas coordenadas. E a gente pode fazer isso de maneira muito intuitiva, pois basta calcular a média das coordenadas. Portanto, a média da coordenada do x aqui vai ser A mais C, que é desse ponto B, mais o zero, né? Tudo isso dividido por 2. Portanto, essa daqui vai ser a coordenada do x, e a coordenada do y vai ser igual à coordenada y do B, que é o próprio B, mais a coordenada y desse ponto zero, que é 0, dividido por 2. Então, isso daqui vai me dar o ponto A mais C sobre 2 para o x, né? E B sobre 2 para o y. Então, vai ser exatamente aqui, ó. Aqui é a parte do x e vai ser A mais C sobre 2, o que faz todo o sentido do mundo, porque o A mais C ele vai estar em algum lugar por aqui, e aí nós estamos calculando a média, e a coordenada do y vai ser o B sobre 2. O B vai estar em algum lugar entre aqui o 0 e aqui, né? Então, a gente está calculando a média, ele vai estar por aqui assim. Aqui vai ser o B sobre 2. Beleza? Então, ele vai estar no meio do caminho entre esse B aqui e o 0. Portanto, é A mais C sobre 2 e B sobre 2, que é a resposta da letra C. A letra A está errada, a letra B está errada também, e a letra D também está errada. Só nos resta a letra C, que foi o que nós fizemos. Para finalizar, o problema 60. E ele nos pergunta o seguinte: qual tipo de triângulo é formado pelos pontos A, 4 e 2, B, 6 e menos 1, e o ponto C, menos 1 e 3? Portanto, a melhor maneira de fazer isso daqui é tentar colocar num gráfico e aí determinar as distâncias entre os pontos e perceber qual tipo de triângulo vai ser. Portanto, vamos fazer aqui o gráfico, algo mais ou menos assim. E o primeiro ponto, ponto A, é 4 para x, 2 para y. Portanto, 1, 2, 3, 4 para x, 1, 2 para y. Então, ele vai estar bem aqui assim, o ponto A. O ponto B é 6 e menos 1. Então, 5, 6. O menos 1 ele vai estar bem aqui assim. Então, o ponto B vai estar por aqui, ó. E o ponto C é menos 1 para x e 3 para y. Portanto, menos 1 para x está aqui. 3 para y, 1, 2, 3. O ponto C vai estar por aqui. Beleza, agora eu vou conectar esses pontos, do ponto C até o ponto A até o ponto B,
e o ponto B até o ponto C. E aí, logo de cara, eu já estou vendo que não vai ser um triângulo retângulo, muito menos um triângulo equilátero. E a única maneira dele ser isósceles é se esse lado aqui for igual a esse lado aqui. Então vamos tentar calcular isso aí. Bem, a distância do A até o C, né, ou seja, a distância ao quadrado do A até C vai ser igual à diferença da distância entre as coordenadas do x dos dois pontos, quer dizer, 4 menos menos 1, que vai dar 5, então 5 ao quadrado, mais a diferença da sua distância no eixo do y, que vai ser 2 menos 3, ou 3 menos 2, tanto faz, que vai ser 1 elevado ao quadrado. O que importa aqui é a diferença. Então, a distância ao quadrado vai ser igual a 25 mais 1, que dá 26. E, portanto, essa distância aqui vai ser a raiz quadrada de 26. E a distância do A para o B segue a mesma lógica. Fazer aqui do lado, a distância ao quadrado vai ser igual à diferença do x, que é entre 6 e 4, a diferença vai dar 2, então 2 ao quadrado, mais a diferença no eixo do y. E se a gente olhar, ó, 2 menos menos 1 vai dar 3, então 3 ao quadrado. Isso aqui é igual a 4 mais 9. Então a distância ao quadrado vai ser igual a 13, logo, essa distância do A até o B vai ser a raiz quadrada de 13. Para a distância do C até o B, não preciso calcular, porque esse lado aqui é maior que esses outros dois. E, portanto, esse triângulo aqui definitivamente é um triângulo escaleno, já que todos os três lados são diferentes. Tranquilo? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.